Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. O escritor Lucas, o médico amado, escreveu falando dos feitos de Cristo. No capítulo 9, nós vamos ler 3 versículos apenas, a partir do verso 46, 47 e o verso 48. Vou recapitular. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 46, 47 e 48. Todos encontraram, digam amém. Leamos, portanto, a palavra de Deus, que nos diz assim: E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento do coração deles, tomou uma criança e pô-la junto a si e disse-lhes: Qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo será grande. E você toma assento dizendo amém. A nossa palavra desta noite tem como tema: quem é o maior no reino de Deus? Quem é o maior no reino de Deus? E nós vamos aprender que no reino de Deus, o maior serve o menor. O maior no reino de Deus serve o menor. Meus irmãos, este é um incidente dramático e impressionante. Sem sombra de dúvidas, é um quadro verídico sobre o maior no reino dos céus. É uma lição para mim e para você acerca da humildade. Poderia colocar outros temas: o cristão e a humildade, o discípulo e a humildade, o obreiro e a humildade, e assim sucessivamente. E é interessante notar que nesse quadro, Jesus ele não coloca um teólogo para nos trazer uma lição de teologia, porque teologia não traz humildade para ninguém. Nesse quadro, Jesus não coloca um pedagogo para nos trazer uma lição de pedagogia, porque pedagogia também não traz humildade para ninguém. É interessante notar que nesse quadro, Jesus não coloca um filósofo para nos trazer uma lição de filosofia, porque filosofia não traz humildade para ninguém. Digo eu ainda, nesse quadro, Jesus não coloca um escriba para nos trazer uma lição de escrituraria, porque nós vemos que os escribas, eles eram sapientes, eram chamados de escriturários. É os que escreviam, os escrivãs. Não, nesse quadro, quem que Jesus colocou para nos ensinar e nos dar um grande exemplo de humildade? Diga assim comigo: Jesus colocou um menino. Jesus coloca um menino para trazer aos seus discípulos uma grande lição
de humildade. Ele pega um menino e coloca no meio deles e diz aqui, ó, eis aqui o maior dentre vocês, porque no reino de Deus é assim, o maior serve o menor. E é interessante você ver que esta humildade que Jesus se refere aqui, não é uma humildade de aparência, porque a gente às vezes tem uma noção, quando vê uma pessoa simples, a gente olha, de repente não está tão bem vestida como nós, você olha, às vezes mora numa casa simples, e você diz, eis aqui uma pessoa que é verdadeiramente humilde. E humildade não está nisso. Tem muitos ricos humildes, e tem muitos pobres arrogantes. Tem gente que tem muita grana, mas você olha para ele, é uma simplicidade. Mas você olha para alguns pobres, você olha a pessoa e fala, meu Deus, se essa pessoa não entrar no céu, ninguém mais entra. Mas na verdade, muitas vezes é uma pessoa orgulhosa, arrogante, soberba, e por aí vai. Então preste atenção. A Bíblia diz aqui no verso de número 46, que suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Gente, era uma disputa acirrada. Todos batiam no peito e diziam, não, dentre todos nós aqui, os 12, eu sou o maior. A disputa estava acirrada. E eu acredito que o primeiro que se levantou foi Pedro. E disse, gente, espera aí, maior aqui sou eu. Vocês lembram quando Jesus perguntou para a multidão não soube responder, perguntou para nós quem nós achávamos que era o Cristo. E teve gente que disse Jeremias, outro, mas quando perguntou, eu disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivente. Jesus até me elogiou naquela oportunidade, maior aqui sou eu, Pedro. Ele até falou que me daria a chave dos céus. Ele estava lá apresentando Pedro como o maior. De repente, João interpelou e disse, não, espera aí, maior aqui sou eu, porque vocês não têm a intimidade que eu tenho com o mestre, pois eu declino a minha cabeça no seio dele, eu sempre estou deitadinho no colo de Jesus, então maior aqui sou eu, vocês não têm, Pedro não tem, João não, Tiago não tem, André, ninguém tem a intimidade que eu tenho com ele, eu sou o maior, dizia João. Acredito que enquanto João falava, Judas reivindicou e disse, espera aí, gente, maior aqui sou eu, maior sou eu mexo com as finanças de Cristo, eu sou o tesoureiro. A Bíblia diz lá, irmão, em João capítulo 12, versículo 6, que Judas tinha a bolsa, mas ele era um tesoureiro ladrão, porque tudo que entrava lá, diz a Bíblia no capítulo 13 de João, verso 29, tudo que entrava ele pegava para si. Então, ele batendo no peito dizia, não, eu sou o maior. A gente sabe que o tesoureiro é uma grande autoridade da igreja, sim ou não? Então, Judas dizia, não, eu sou o maior. Eu acredito que enquanto Judas falava, levantou Levi e notificou, dizendo, espera aí, gente, vocês não são maiores do que eu não, maior aqui sou eu, porque vocês são indoutos. A Bíblia fala que Pedro era indouto. Olha, vocês são indoutos, eu não sou sapiente. Olha, eu trabalhava numa recebedoria, numa alfândega, eu ganhava bem, rapaz, eu estava num cargo de destaque, quando Jesus me chamou, Levi, também chamado Mateus, eu sou o maior dentre
todos vocês. Para concluir esse pensamento, eu acredito que o último que se levantou foi Tiago e diz: gente, espera aí, Pedro, espera aí. Segundo, até o que Jesus faz com a gente, maiores aqui são 3. É o Pedro, eu, o Tiago e João. Os outros dizem: mas por que vocês 3 são os maiores? Sabe por quê? Quando Jesus sobe no monte para orar, ele só chama nós 3. Quando Jesus vai ressuscitar alguém numa casa, ele só deixa a gente 3 e com ele. Vocês não têm essa oportunidade. Então, maiores aqui são Pedro, eu, Tiago e João. Irmão, estava uma disputa acirrada. Quando você lê esse texto, suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. A Bíblia diz, irmão, que eles estavam ali numa disputa acirrada. Todo mundo se apresentava ali como sendo o maior dentre todos eles. E às vezes eu fico pensando, a Bíblia diz que nós somos todos iguais. Não somos também diferentes dos discípulos. Não somos diferentes. Nós somos todos iguais. E se a gente não olhar para a palavra de Deus, vai ter momentos na nossa vida que a gente vai achar que somos superiores aos demais. Porque você vê alguém que não tem a capacidade que você tem para ensinar, você olha para alguém, não tem a capacidade que você tem para cantar, e você acha que é superior, mas você não é. E às vezes nem é humilde como Jesus disse. E esta humildade, ela, sabe aonde ela está? Não é na aparência, é no coração. Quando você lê Mateus capítulo 11, o versículo de número 29, Mateus 11, 29, você vai ver Jesus dizendo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A humildade não é externa. A humildade tem que estar, no coração. Humilde no coração. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Humildade de coração. Porque tem gente que tem aquela aparência de humildade, mas lá dentro, irmão, ele não tem humildade de coisa nenhuma. E o que eu vejo nesse incidente aqui, que a Bíblia diz que quando suscitou essa discussão entre eles, que cada um disputava entre si sobre qual deles seria o maior, Jesus não estava presente quando essa discussão se deu. Jesus não estava presente. Quando você lê Marcos capítulo de número 9, os versos 33 e 34, coloca no telão. E chegou em Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes: que estáveis discutindo pelo caminho? Olha aí, irmão, o perigo da gente fazer coisas erradas quando Jesus não estava presente. Quando eles discutiram sobre qual deles seria o maior, Jesus não estava presente. E olha o perigo da gente fazer coisas erradas quando Jesus não está presente conosco. Jesus não estava presente. Aí quando chega em Cafarnaum, põe o verso anterior, o verso 33, quando chegou em Cafarnaum, todos entraram em casa
Jesus não estava presente, mas Jesus conhecia o pensamento. Por isso que na leitura oficial, no verso 47 da leitura oficial, diz que Jesus, conhecendo o pensamento deles, foi nesse momento, quando Jesus chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, encontra os discípulos, e ele pergunta: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Olha o que diz o verso seguinte: mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinha disputado entre si qual era o maior. Gente, isso aqui é extraordinário. Jesus não estava presente quando a discussão aconteceu, quando a disputa acirrada aconteceu. Eles disputando entre si qual deles seria o maior. Aí quando chega em Cafarnaum, Jesus chega, encontra eles em casa e diz: o que vocês estavam discutindo pelo caminho? E aí eles se calaram, porque está escrito aí, porque eles tinham disputado entre si qual deles seria o maior. E é interessante, irmão, o que Jesus faz. Jesus aproveitava uma oportunidade como essa para dar uma lição aos discípulos, para ensinar os seus discípulos. Por isso que eu digo, quando Lucas começa o seu livro, ele diz, e Atos dos Apóstolos, foi Lucas que escreveu também, e ele começa a dizer, já no primeiro versículo de Atos, ele diz: olha, eu comecei a notificar e a falar tudo o que Jesus não somente fez, mas ensinava. Jesus não só fazia, Jesus ensinava. E aqui Jesus então aproveitou esta oportunidade para ensinar os discípulos. E como é que Jesus fez isso? Você vê o que Jesus faz pegando o menino. Vamos para o capítulo 18 de Mateus, está mais explícito esse acontecimento. Olha o que Jesus fez no capítulo 18, verso 1 ao 5. Coloca no telão e você vai ver. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé dele. Quando Jesus pergunta, e eles se calam, porque eles haviam disputado entre si, lá no caminho, sobre qual deles seria o maior. Aí, quando Jesus pergunta, ele se cala. Aí, isso é uma sequência, porque os 3 evangelhos sinóticos escreveram acerca desse episódio: Mateus, Marcos e Lucas. Apenas João não escreveu, mas os 3 escreveram. É uma sequência. Aí quando Jesus perguntou, a princípio eles se calaram, mas aí eles tiveram força. Vamos, quer ver? Ele vai apontar que sou eu. Outro, não, então vamos perguntar para ele quem é. Aí chegaram naquela mesma hora, os discípulos, ao pé dele, dizendo: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Bom, olha a petulância. Será que eles não aprenderam com Jesus, que era manso, humilde de coração? Agora estava disputando, brigando entre si, qual deles seria o maior? Isso é uma lição para mim, para você e para muitos que acham que na igreja são maiores, porque tem muitos que caem. Começa Deus usar na palavra, começa Deus usar no cântico ou em qualquer departamento da igreja, e de repente o diabo prepara um laço, dá uma rasteira naquela pessoa e ela cai. Sabe o que é isso? Falta de humildade. Achando que a capacidade na execução do talento ou do trabalho que exerce na igreja é dela, é peculiar dela, e não é. Tudo que nós temos, irmão, vem de Deus. Não é você, é Ele. Eu sou apenas instrumento, mas é Ele que nos usa, é Ele que nos dá graça. E a Bíblia diz que Jesus faz isso. Quando chegou,
eles perguntam então, quem é o maior no reino dos céus? Veja a resposta, verso 2. Olha o que Jesus diz. E Jesus, ele chama quem? Uma criança. Olha que lição extraordinária. Está lá os discípulos, Jesus faz uma roda aqui. Jesus no meio. A Bíblia diz que Jesus chama a criança e a pôs no meio deles. No meio. Ou seja, no meio é o lugar de destaque. Estava Jesus e a criança no meio, e eles em volta. Veja o verso seguinte, verso 3. E disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes. Já pensou, irmão? Já fazia algum tempo que eles estavam andando com Jesus, mas ainda não era convertidos. Porque é assim, tem muitos seguidores de Cristo que são convencidos, mas ainda não são convertidos. E Jesus disse, ele pega a criança, coloca no meio, aponta para ela e disse: se não vos converterdes e não fizerdes como criança, e parece que eu vivo esse acontecimento, Jesus coloca até a mãozinha em cima do pescocinho daquela criança, e não fizer como essa criança, de modo algum entrareis. Não é ser o maior não, nem entrar consegue, de modo algum entrareis no reino dos céus. Olha o verso seguinte, depois o verso 5 também. Verso 4. Portanto, aí Jesus dando a conclusão. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta, coloca de novo a mão sobre a criança. Esta, estava se referindo à criança que estava no meio dos discípulos. Portanto, qualquer que se tornar humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Gente, como esta criança. Por quê? Porque a gente olha para uma criança, irmão, ela não tem maldade. Criança, às vezes eu vejo, aqui até na igreja, às vezes uma criancinha começa a brincar com a outra e de repente eles começam a brigar por coisas pequenas, eles começam a brigar. Um tomou a balinha do outro, tal, eles estão brigando, tal, briga. Dali 5 minutos, irmão, você olha para os dois, estão abraçando, estão conversando, mas ele acabou de brigar, agora já está junto de novo. Criança é assim, olha para os seus filhos, lembra disso quando eles eram pequenos? Eles brigam entre si, as lágrimas descem, parece que um bateu no outro, tal, mas dali 5 minutos, eles estão brincando junto, esqueceram de tudo. Olha a simplicidade, olha a humildade que tem as crianças. Jesus, por isso, ele aponta para a criança que estava no meio e disse: olha, aquele que se tornar humilde, como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E o verso 5, concluindo Jesus, disse assim: e qualquer que receber em meu nome uma criança tal, torna a apontar para a criança. A criança ali foi tomada para dar um exemplo de humildade para os discípulos. Ele aponta de novo, e qualquer que receber em meu nome uma criança tal, como esta, e aponta para ela de novo, a mim recebe. Mas ele não responde a pergunta dos discípulos sobre qual deles é o maior. Ele só deixa claro que o maior no reino de Deus, ele serve o menor. Então, a gente tem que aprender, quando você vê na conclusão da leitura oficial, mas Jesus, conhecendo o pensamento deles, tomou uma criança e pô-lo junto a si. E disse-lhe: qualquer que receber essa criança em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que recebe a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que dentre vós todos for o menor, esse mesmo
é grande. Então, quer ser grande, seja o melhor, o menor, seja o serviçal. Esse é o maior no reino de Deus. É aquele que está pronto para servir, que recebe até uma criança. Às vezes eu fico pensando, se coloca alguém jovem para trazer uma palavra na igreja, ou de repente um recém-convertido, alguém olha e diz, poxa, a pessoa chegou agora na igreja, o que ela tem para nos ensinar? E você às vezes despreza. Não, meu irmão, eu me lembro, quando eu comecei, eu era um barriga verde em terra estranha. Entendeu? As minhas primeiras pregações, misericórdia. E até quando eu comecei, eu me converti logo e me tornei um obreiro. E eu me lembro, a minha primeira pregação, estava dirigindo uma igreja, pastor doido, pôs eu para dirigir uma igreja. Na minha primeira pregação, eu tinha um problema seríssimo. Tudo que eu ia falar, eu dizia, né, irmãos, né, irmãos, né, irmãos. Era um costume. E aí, na minha primeira pregação, e eu todo eufórico, todo feliz, pregando, e eu disparei falando Nés. A Ruth contou até 180. Aí não deu para contar mais, porque eu disparei. E naquele culto, Jesus salvou 8 almas, com Nés e tudo. Aí eu chegamos em casa, eu com a boca lá na orelha, tanto feliz. E aí perguntei para a Ruth, e aí, como é que foi a minha primeira pregação? Ela diz, o quê? Você quase me matou de vergonha. Falei, o quê, mulher? Não decepcione a minha fé, fui bem. Jesus salvou 8 almas. Falou, isso aí foi pela misericórdia. Mas você disparou falando nessa. Eu contei até 180 e não deu para contar mais. Porque você disparou, não dava. Era Jesus é bom, né, irmão? Jesus vai voltar, né, irmão? Jesus salva, né? Jesus cura, né, irmão? Jesus, né. Aí, glória a Deus, irmão. Foi passando aquela fase, eu fui substituindo um né por um glória a Deus, outros nés por um aleluia, por um amém, e hoje os nés desapareceram. Aleluia! Mas o que é isso, irmão? A gente tem que aceitar. O povo não olhava para isso, não. Mas Jesus salvava. Por quê? Porque Deus conhece a humildade do nosso coração. Não é humilde de aparência, é humilde de coração. É humilde de coração. Então, quando Jesus veio no seu ministério, Jesus falava do quê? De cruz, de sofrimento, de agruras, que um discípulo verdadeiro de Cristo padeceria, mas os discípulos querendo ser condecorados no céu, falando de quem era o maior no reino de Deus. Jesus falando de cruz, Jesus falando de sofrimento, e os discípulos disputando entre si qual deles seria o maior. Você já pensou que contraste? Você já pensou o que aconteceu aqui, irmão? E é interessante que o maior exemplo que a gente pode ver na Bíblia também sobre humildade foi deixado por João Batista. Olha o que está escrito, João capítulo 3, versos 25 ao 30. Só vamos ler rapidão. Olha aí, houve então uma discussão entre, não era só os discípulos de Jesus que disputava, que discutia, entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe, Rabi, aquele que está contigo, que estava contigo além do Jordão, do qual tu deu testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ir ter com ele. Os caras, poxa, depois que tu apontou que Jesus era o Cristo, você não tem mais plateia, João.
A turma estão te deixando, rapaz. Depois que tu batizou ele e deu testemunho dele e disse, ei-lo batizando, todos vão ter com ele, rapaz. Tu não tem ibope mais, viu? Tu não tem plateia. Verso seguinte. João respondeu e disse, o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Entendeu? Ninguém pode receber. Por isso que eu digo que você não tem nada que é propriamente de sua capacidade. Tudo vem de Deus. Paulo escreveu dizendo, mas a nossa capacidade vem de Deus. Aí diz, verso 28, vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas eu sou o enviado adiante dele. Vocês não estão lembrados do que eu ensinei? Era discípulo de João, ele dando uma lição também sobre humildade aos seus discípulos. Aos discípulos que são os seguidores de João. Aí no verso 29, aquele que tem o esposo, aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz da esposa. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. Ele estava dizendo, eu já fiz o que eu fui enviado para fazer. Eu fui como o enviado dele, o precursor. Eu fui o bandeirante, o desbravador. João lá no deserto pregando lá acerca da vinda de Cristo. Apareceu João, a voz do que clama no deserto. Então ele diz, olha, a minha alegria, o meu gozo já está cumprido. Mas olha o verso de número 30 aqui que João diz. É necessário. Está vendo o que é espírito de humildade? João diz, é necessário que ele cresça, que ele agora apareça, e que eu diminua, que eu desapareça, porque agora é a vez dele, e ele vai crescer. Vocês vão ver, é melhor que ele cresça, é necessário que ele cresça, e que eu diminua. Aí os discípulos de João entenderam que agora era Cristo Jesus. E João entendeu, ele diz, olha, o meu gozo, a minha alegria está cumprida. Já cumpriu a minha alegria. Então, Deus atenta, irmão, é para os humildes. Eu gosto muito do que está no Salmo 138, o verso de número 6, olha o que está escrito, Salmo 38, verso 6. Ainda que o Senhor é excelso, atenta para os humildes. Ainda que o Senhor está revestido de grandeza, de glória, Ele é excelso, poderosíssimo, vantajoso em tudo. Deus é, ainda que Ele é excelso, sublime, maravilhoso, magnífico, ele atenta para os humildes. Só que, olha para cá, aos soberbos, ele conhece de longe. De longe. Deus, soberbo. Soberbo. E é por isso que tem muita gente que cai na vida. Dentro e fora da igreja também. Falta de humildade. E aqui nós vemos acontecendo isso, tá? Acontecendo isso. Então, esta humildade é de coração. Tem uma palavra lá em Mateus 11:11. Vamos ver o que diz Mateus 11:11. Em verdade vos digo que entre os que é nascido de mulher, ou que tenha entre os que de mulher tem nascido. Você viu a humildade de João lá atrás. Agora você vai ver a grandeza, o que Jesus fala de João.
Ele diz, em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Olha aí, dentre os nascidos de mulher, não tem alguém maior do que João Batista. Mas quer ver relacionado o reino de Deus? Mas aquele que é menor no reino de Deus é maior do que ele. Você já pensou? Jesus destaca a importância de João Batista. E os de nascido de mulher, não tinha um outro parecido, ou como João Batista. Só que o menor no reino de Deus é maior do que ele. Daí a importância de você reconhecer a sua fragilidade humana, a sua pecaminosidade, tá? A sua total dependência de Deus, porque sem Ele, eu e você, nós não somos nada. E eu estava lendo esse assunto, e eu pude ver, irmão, que até o apóstolo São Paulo, em determinado momento do seu ministério, ele deixou-se levar pelo orgulho. Que isso, pastor? Tem isso na Bíblia? Tem. Até o apóstolo São Paulo, em um determinado momento do seu ministério, ele começou a se achar o bambambam. A última bolacha do pacote. A última Coca-Cola do deserto. Ele se achou, sabe? Ele se achou. E vou mostrar isso. 2 Coríntios capítulo 11, verso de número 5. Paulo, olha os pensamentos que às vezes vêm na cabeça quando alguém está sendo usado. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Olha aí, Paulo estava orgulhoso agora. Porque eu penso, cuidado com aquilo que você pensa. Pode te levar para o brejo, né? Pode te levar para o brejo, você pode cair, porque penso. É o homem não pensando em Deus, é pensando nele. Porque penso que não, em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Eles são apóstolos de Cristo, eu sou mais do que eles. Olha aí. Subiu um pouco mais. São apóstolos de Cristo? Falo como fora de mim. E está fora mesmo, Paulo. Está fora. Eu, muito mais em trabalhos, muito mais em açoites, muito mais do que eles, em prisão, muito mais na morte, muitas vezes. Ele estava cheio. É interessante que Deus observa a arrogância de Paulo. Paulo, irmão, que aprendeu aos pés de Gamaliel, doutor na letra, aprendeu. Mas tem hora que a gente parece que descompensa e você se acha, e Paulo aqui estava se achando. E eu gosto muito do que diz a Bíblia no Salmo 147, o verso de número 6, Salmo 147, 6, o Senhor eleva os humildes, mas Ele faz o quê? Abate os ímpios até a terra. O Senhor eleva, alguns o Senhor eleva, outro o Senhor abate. Aí Deus observa a arrogância de Paulo, e sabe o que Deus faz? Quando tem uma bexiga assim, irmão, o que você faz para estourar a bexiga? Você pega uma agulha ou você pega um espinho. Deus diz, eu vou usar o espinho nele. Ele está se achando, ele está grandão, ele está arrogante. Opa, espinho na bexiga. Vamos estourar essa bola. Ele está achando a bola da vez. E sabe que Deus começa a fazer isso com Paulo. E você conhece a história lá de 2 Coríntios, capítulo 12, sobre o espinho na carne de Paulo. Aí Deus começa, tal. Aí Paulo começa a mudar e voltar em si. Aí
1 Coríntios, capítulo 15, verso de número 9. Eu sou o menor dos apóstolos. Opa! Ué, agora mesmo estava achando o bambambam, eu sou maior do que todos. Agora ele já diz, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo. Pois eu percebo, opa, e ele lembra, ué, como é que você está achando maior, arrogante? Você perseguiu a minha igreja, rapaz. Você foi testemunha lá você era jovenzinho, você foi testemunha lá de Estevão, você ajudou lá tudo, rapaz, você estava por trás de tudo, você acha que eu não sei disso? Aí ele diz, não, olha, eu sou o menor dos apóstolos, porque eu persegui a igreja de Deus. Deus olha, diz, não está bom ainda, mais espinho nele. 2 Coríntios, capítulo 12, verso de número 11. Aí ele diz que era o menor dos apóstolos. Depois ele diz, é o seguinte, eu não sou apóstolo. Ué, mas não era, agora há pouco era o maior, depois se achou o menor. Agora diz, eu não sou apóstolo. Fui nécio, olha aí, o reconhecimento. Fui nécio em gloriar-me. Ele se gloriou, achando que era o grandão e tal. Eu fui nécio, tá? Vós me constrangestes. Está vendo que tem gente que às vezes se constrange. Chega para você, rapaz, você é tudo nessa igreja. Se você sair da igreja, a igreja acaba. Rapaz, eu só vou no culto quando você prega, porque olha, rapaz, os outros ninguém sabe pregar. E ele diz, eu fui constrangido por vós, porque eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos excelentes apóstolos, ainda que não sou nada. Ele diz, eu não sou nem apóstolo, pai. E aí, Deus vem trabalhando nesse particular. Deus vem trabalhando. Efésios capítulo 3, verso 8. Ele diz, olha o seguinte, aí ele disse que não era apóstolo. Depois ele diz, a mim foi dado o mínimo de todos os santos. Está vendo? A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado a esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Deus. Aí ele já diz, não, a mim, o mínimo de todos os santos, ou seja, eles, os santos, os cristãos, eles são maiores do que eu. A mim foi dado o mínimo. Não se achava grandão agora há pouco, mas o espinho na carne. Sabe que tem coisa que Deus permite acontecer na nossa vida, irmão? Para a gente fazer, como diz o hino, eu gostei, viu? Para a gente descer na casa do oleiro. E aí, quando a gente não quer descer, Deus pega a gente no braço e leva até lá, para você descer. Aí quando você subir, você vai subir diferente, mais humilde. Foi a lição que Deus deu para Jeremias, no Jeremias capítulo 18. Deus deu uma lição para ele. E estava dando aqui uma lição para Paulo. Vamos ver mais. 1 Timóteo capítulo 1, verso 15. Paulo chegou à conclusão, diz, olha, eu não sou apóstolo, eu não sou maior do que ninguém, a mim, o mínimo de todos os santos, eu sou pecador. Aí, pronto, agora chegou aonde Deus queria. Ele diz, e essa é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar o pecador. Aí ele esqueceu de Caia, dos quais eu sou o principal. Ele diz, não, eu sou pecador, viu? Eu sou pecador. Aí Deus olha e fala, a minha graça te basta. Agora sim, você vai conviver com esse espinho, que a gente pode ser chamado aqui, segundo esse texto, de um orgulho. Por quê? Porque Paulo foi muito usado, mais do que todos os apóstolos. E ele tinha essa tentação aí, irmão, que ele queria se vangloriar. Ele diz, olha, eu fui nécio em me gloriar, eu fui nécio, fui tolo, imprudente fazer isso, porque vocês até me constrangeu, sabe? É por isso que quando você vê Deus usando alguém, chega para ele, irmão, Deus está te usando, mas cuidado, abaixa a bola, tá? Vai devagar, irmão, não acha que você, sabe,
que Deus usou até a mula, usou até a jumenta, meu irmão. Não vai usar você que é cego? Usou até a jumenta. Deus vai usar até o jumentinho que foi conduzido lá, Jesus na entrada triunfal em Jerusalém, o jumentinho, um Cadillac 0 quilômetro, irmão. Era a Ferrari do tempo. Jesus usou ali, não vai usar você? Deus usa. Mas tenha humildade. Por quê? Porque Jesus, irmão, é o maior exemplo de humildade que nós temos na Bíblia. Jesus é o maior exemplo de humildade. Você vê que o diabo diz: eu subirei às alturas. Jesus diz: eu descerei até as partes mais baixas da terra. O diabo diz: eu subirei e me assentarei no trono. Jesus disse: eu descerei e morrerei na cruz. Só que tem uma: o diabo subiu e caiu, Jesus desceu e subiu para a glória de Deus. Por isso que a conclusão que eu faço aqui, eu já termino, os adoradores podem vir para cá. O que Jesus faz? Paulo escreveu dizendo que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele veio a esse mundo tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, o que ele fez? Ele se humilhou a si mesmo. E se humilhou tanto, essa palavra se humilhou, se esvaziou de si mesmo. E morrendo numa cruenta cruz, morrendo numa morte horrenda, morte de cruz. Mas a Bíblia diz que depois que tudo isso aconteceu, Deus lhe exaltou soberanamente e lhe deu um nome sobre qual todas as potestades, todas as pessoas, tanto no céu como na terra, há de se prostrar diante do nome de Jesus, porque ele se humilhou, se esvaziou de si mesmo, foi humilde, morrendo numa morte de cruz. Aí Deus o exaltou soberanamente, deu-lhe um nome, o qual todas as famílias que estão no céu, debaixo do céu, debaixo da terra, todos vão se prostrar diante do nome de Jesus, irmão. E aí Deus o exaltou poderosamente. Que eu quero concluir. Quem é o maior no reino de Deus? O maior no reino de Deus é aquele que é serviçal. Eu sempre tenho a visão, eu sempre digo isso, vocês já ouviram várias vezes. O menor em toda a igreja é o pastor Adão. Eu sou o menor de todos vocês aqui, porque quem serve a todos é o menor. Jesus estava numa Santa Ceia com os discípulos, e os judeus tinham um costume, os judeus não tomavam banho à noite. Judeu não toma banho à noite. Não, pastor, não. Judeu toma banho de manhã. À noite só lava os pés. Eles estavam no culto de Santa Ceia, e Jesus repara que ninguém se dispôs a lavar os pés e as mãos para comer, para participar daquela última Santa Ceia. Aí Jesus dá uma lição, ele pega uma bacia com água, uma toalha, e ele começa a lavar os pés dos discípulos. Olha para cá, algo que era para os discípulos fazer, mas cadê a humildade? Todos estavam sentados ao lado dele, ninguém pensou em fazer isso. Aí Jesus pega aquela bacia com água, a toalha, e começa a lavar os pés dos discípulos. Quando chega a vez de Pedro,
Eu disse: não, Senhor, o Senhor não vai fazer isso comigo, não. Tu lavas-me os pés a mim? Aí no verso seguinte você vai ver: é eu que careço fazer isso. Aí Jesus disse: o que eu faço não entenderás agora. Você não entende, você não sabe agora, mas você entenderá, saberá depois. Sabe o que é isso? Jesus estava dando uma lição a Pedro. Você vai ver o tanto que você vai ter que ser humilde para muitas vezes aguentar afrontas, injúrias, perseguições, gente falando mal. Às vezes eu em todo o meu ministério, hoje mesmo eu estava conversando com a Ruth, as coisas que a gente já enfrentou no ministério, pessoas que você fez de tudo, pessoas que você amou até o fim, pessoas que você ajudou, mas ajudou mesmo, pessoa que você jamais, e de repente começa a falar mal de você e toma decisões erradas, e você olha tudo isso, irmão, e se você não estiver preparado para esses momentos, você cai, você desiste da sua chamada. Você diz: eu não aguento mais, eu não aguento mais. É por isso que Paulo diz: olha, eu me gastarei, eu me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, eu seja menos amado. Paulo entendeu que a humildade tem que ser primordial na vida de um seguidor de Cristo, porque vai ter momento na nossa vida que, se você não tiver humildade para fazer como Jesus fez, que a Bíblia diz que ele foi levado ao matadouro como uma ovelha muda. Olha o que Jesus tinha muito para falar ali, mas ele não abriu a boca, irmão. Não abriu a boca, sendo acusado, sendo açoitado, vituperado, flagelado pelos nossos pecados, ele não abriu a sua boca. Fica em pé, nós vamos adorar o Senhor. Que esta palavra, quem é o maior no reino de Deus, tenha falado ao teu coração, tenha ensinado você uma grande lição de humildade. Você pode andar bem vestido, você pode se vestir bem, você pode ter coisas, Eu me lembro, eu entrava nos meus poisézinhos, Fusquinha, 1.200, eu entro num carro novo. Teve uns tempos aí que todo ano eu trocava de carro. Eu vendi muitos livros, irmão. Eu ganhei muito dinheiro vendendo livros, tal. Hoje eu parei, mas eu tenho várias matrizes em casa, de uns 8 livros que eu lancei, que eu chegava nas convenções, eu vendia tudo. Mas vendia mesmo. Livros de esboço, de pregação, vendia muito. Mas eu cheguei à conclusão, e eu nunca entrei num carro novo diferente, assim como eu entrava num carro velho, com a mesma humildade. Enchia o carro novo de gente, levava, não cabia mais. Entra aí, irmão, entra aí, vamos. Não tem esse negócio. Não são as coisas que fazem você e que formam o seu caráter. Você se forma através da palavra. Quem você prefere ser? O rico da parábola ou aquele mendigo? Às vezes você se acha, mas não sabe que é um mendigo. Você lembra para aquela igreja lá, Laodiceia, que Jesus disse: olha, a igreja estava no seu apogeu, dizia: olha, eu não tenho falta de nada,
sou rico, eu estou enriquecido, não tem falta de nada. Aí Jesus chega para ela e diz: ó, você tem 5 problemas. É miserável, desgraçado, cego, pobre e nu. 5 problemas: miserável, desgraçado, cego, pobre e nu. Aí diz: eu vou te dar um conselho, para que de mim compres ouros provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Vamos terminar esse culto, todos aqui na frente que puderem, tem muita gente, sai do teu lugar, vem aqui.